paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 39 e versículo de número 7, que diz assim: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar José guardando a fidelidade dele a Deus. José negando a si mesmo, negando, aleluia, aos prazeres da carne. Pois é, porque a Bíblia diz que a mulher de Potifar estava tentando a José com insistência. Ela queria se deitar com José, mas José negou aos desejos da carne. Deus te trouxe aqui para te dizer: cuidado. Cuidado com os pratos, cuidado, aleluia, com o que o inimigo tem tentado fazer para tirar você do foco. Todas as vezes que Deus tem uma obra grande na nossa vida, que Deus tem algo para fazer na nossa história, o inimigo ele vai se levantar. E não pense você que ele vai vir de careta, riasto e decanta, porque tem gente que pensa que o inimigo vem de careta, vem de cara feia. Não, ele vem às vezes num prato bonito, aleluia, num prato enfeitado, para que você caia em tentação. E o Senhor está dizendo: cuidado, cuidado, é tempo de vigilância, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, aleluia. Nós não podemos brincar com a nossa carne, nós somos falhos, irmãos, nós somos seres humanos imperfeitos. Fuja da aparência do mal. Foi isso que José fez, ele fugiu da aparência do mal. Quando a mulher de Potifar tentou, que ela não conseguiu, ela armou uma cilada ali para que José caísse. Somente ela e José estavam na casa deles, aleluia, na casa de Potifar e dela. Ele poderia muito bem naquele momento, não tinha ninguém vendo, ter se deitado com ela, mas a Bíblia diz que José, ele fugiu, ele saiu correndo, ele deixou as vestes dele para trás. Ela esticou, segurou as vestes dele, a Bíblia diz que ele deixou para trás, mas ele não queria saber de ficar naquele lugar. Deus está dizendo para você: ei, fuja da aparência do mal. Se necessário for, deixe o que for necessário para trás, mas não deixe riasto decanta lamante urabaia, com que o inimigo venha te vencer na tentação. Lembra de Jesus? A Bíblia diz que antes dele iniciar o seu ministério, guarde isso no seu coração, porque Deus tem algo grande para cumprir na vida de pessoas aqui, está próximo de acontecer, e por isso o inimigo ele está querendo armar ciladas para que você não receba a bênção de Deus na sua vida. Declare comigo: eu vou vigiar para receber minha bênção. Eu vou vigiar para receber minha bênção. Nós vamos observar que Jesus, antes de iniciar o ministério, ou seja, antes de algo grande começar a se iniciar na vida de Jesus, ele passou por um deserto, e a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. Até Jesus passou pela tentação, mas ele nos ensina, aleluia, que é possível passar por ela e não pecar, abarrasto. Assim como José também passou e não pecou. O Senhor está dizendo para você: ei, não deixe que esse pecado te vença. Eu não sei o que está te tentando ou o que vai te tentar, mas lembre dessa palavra: Deus, ele é um Deus que está contigo, te fortalecendo para que você não caia em tentação. A palavra do Senhor deixa bem claro que o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Nós somos seres humanos, irmãos. Nós não somos super crentes. Não, aceitei Jesus, agora eu sou super crente. Não, não é assim não. Você tem que orar mesmo, você tem que vigiar mesmo, que quando a gente está no caminho do Senhor, o inimigo investe para nos tirar da presença, investe para tirar a gente do foco, investe para colocar pessoas na nossa vida que não tem nada a ver com o propósito. Pois é, e para tentar fazer você não viver os propósitos de Deus. Deus tinha um propósito de governo para a vida de José. José seria um governador, mas se José se deitasse com a mulher de Potifar aqui, irmãos, ele perderia tudo e ainda seria morto. E tem pessoas que Deus está dizendo: não caia na tentação, porque o pecado ele leva a morte. Tiramandarasto e decanta labacanta. Porque o mesmo inimigo que faz você pecar, ele é o mesmo que acusa. Ele é o mesmo que depois volta e mostra que você pecou. Oreasto e daramantui. Que o Senhor nos dê vigilância, porque nós somos seres humanos, aleluia, e necessitamos da misericórdia, da graça de Jesus. Jesus ele passou pela tentação, sempre ali, ó, alimentado na palavra e respondendo e respondendo em cima da palavra. Deus está dizendo para você: ei, se alimente da palavra.
Se alimente do jejum, da oração, aleluia, dos louvores, para quando as tentações vier, você ter força para poder dizer não. A Bíblia nos diz que um homem chamado Davi, o rei Davi, pois é, ele estava ali no seu palácio, observando tudo, e ele viu uma mulher tomando banho. E quem era essa mulher? Batseba. Batseba casada com Urias. Davi olha, vê aquela mulher formosa, pergunta quem é ela. E as pessoas dizem para ele a esposa de Urias, mas mesmo assim, Davi manda trazer aquela mulher que se deitou com ele. E a Bíblia diz que grandes e terríveis coisas aconteceram na vida de Davi. Uma grande desgraça aconteceu, coisas terríveis mesmo, irmãos. Aconteceu na casa de Davi, aconteceu com os filhos de Davi. Sabe por quê? Por causa de um pecado. Porque Davi não fugiu da aparência do mal. A palavra que Deus tem para você hoje é: fuja da aparência do mal. Ei, fuja daquilo que você sabe que te incomoda. Porque nós sabemos o que nos incomoda, o que não agrada o coração de Deus. Quem anda com o Espírito Santo mostra: ei, vai por aqui. Ei, cuidado com isso aqui. Ei, cuidado com esta pessoa, se afasta desse lugar, porque pode te levar a cair em tentação. Pode te levar, aleluia, a cair realmente em ciladas do inimigo. Porque a mulher de Potifar era uma cilada do inimigo para a vida de José, irmãos. Era realmente para destruir José. E ela armou tudo tão direitinho, mas tão direitinho na mente dela, que ela tirou todo mundo de dentro de casa, só soltava ela e ele. Foi um momento em que estavam só a sós, aleluia. Você vai observando, versículo de número 10 diz assim, ó: falando ela a José todos os dias, ó como ela era insistente, ó como o pecado ele é. Ó como o inimigo ele insiste para derrubar o que Deus tem um propósito. Porque se você está passando por tentações, por lutas, e o inimigo está realmente levantando realmente coisas para te destruir, para paralisar os projetos de Deus na sua vida, é sinal de que Deus tem algo grande para cumprir na sua vida. Você vai observar que a mulher de Potifar falava todos os dias com José, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Ou seja, só estava ele e ela. Se José não tivesse realmente Deus no seu coração, temor do Senhor, José se deitaria com aquela mulher sim. Ela era uma mulher do seu Senhor, então com certeza ela era uma mulher bonita. Com certeza ela era uma mulher atraente. Mas a Bíblia diz que ele disse não. Você vai observar aqui, ó, versículo de número 10. Então ela pegou pelas suas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. José fugiu. Ela ficou irada porque José fugiu, mas ele não ficou. O inimigo pode até ficar irado porque você vai fugir da aparência do mal, mas não fique. Não fique e fuja, porque Deus tem algo grande e lindo para cumprir na sua vida. Se José, naquele momento de dor, de sofrimento, porque assim, irmãos, José não estava feliz, com certeza, naquele lugar, não. Ali era uma terra estranha, ele estava em um lugar que não tinha nada a ver com ele, porque os seus próprios irmãos o vendeu após ele ter sonhos que Deus colocou no seu coração, que Deus entregou para a vida dele. Então José tinha tudo para ser revoltado. E para dizer: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, eu vou me entregar mesmo ao pecado. Não, José não fez isso. José tinha temor do Senhor, independente do que está acontecendo com ele, estava acontecendo com ele. Ele teve temor do Senhor, independente do que está acontecendo com você, tenha temor do Senhor. Você pode dizer: irmão, eu estou em grandes lutas, realmente eu estou sufocada, sabe? Realmente está vindo, o mar está batendo no meu barco, na minha embarcação, as águas estão entrando, está bravio o mar. E eu tô querendo desistir, eu tô querendo parar, eu tô querendo retroceder. Deus está dizendo: cuidado. Cuidado, porque quando você chega em um nível de cansaço, cuidado, porque quando parece que Deus te esqueceu, é sinal de que Deus está trabalhando para te dar vitória. Se José se deitasse com a mulher de Potifar, você pode ter certeza de uma coisa, aleluia: ele nunca viveria os propósitos de Deus. Tem propósitos de Deus que nós só vamos viver se a gente guardar a santificação, se a gente guardar realmente a presença do Senhor dentro de nós. Porque, irmãos, quando o pecado ele é cometido, quando o pecado ali ele é consumado, você pode ter certeza que as consequências chegam. Isso aconteceu com Davi. Porque Davi, ao contrário de José, Davi não fugiu da aparência do mal, mas Davi se deitou com aquela mulher que era casada com Urias. Aleluia. Então nós vamos observar que ele não fugiu da aparência, mas que ele consumou o pecado. E depois disso as consequências chegaram. Depois disso a espada entrou na casa de Davi.
E Deus está dizendo para você: eu sou o Senhor que te escolhi. Eu sou o Senhor que te chamei, ó glória. Eu sou o Senhor que te selecionei. E eu não quero que você se perca, rabarrasto e decanta. Eu não quero que você retroceda. Eu não quero que você volte atrás. Eu não quero que você desista dos propósitos que eu tenho contigo. É por isso que eu estou te preparando, para quando as tentações chegarem, você está preparado. Você está preparado. José estava preparado, irmãos. José não se deitou com a esposa de Potifar, mas José, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Não importa o que esteja acontecendo, pode ser o prato mais lindo, pode ser o melhor da face dessa terra. Diga não por Deus, porque vale a pena. Diga não pelos propósitos do Senhor, porque vale a pena, Deus te recompensa. A Bíblia diz que depois que Jesus passou pela tentação no deserto, depois que ele ficou ali 40 dias, aleluia, depois que ele estava ali 40 dias e 40 noites passando por aquela luta, ele foi servido pelos anjos do Senhor. Os anjos vieram e o serviram, mas só recebe, aleluia, a bênção da mão do anjo do Senhor, dos anjos de Deus. Deus só ordena a bênção ao nosso favor se a gente for aprovado. E Deus está dizendo para você: eu te chamei para ser aprovado. José conseguiu. José foi aprovado e virou governador de toda aquela terra do Egito. Ele governou, irmãos. O que Deus tem sempre é maior e sempre é melhor. Deus não tinha para José, aleluia, ser mais um na multidão, não. Deus tinha algo diferente. Deus chamou você para algo diferente. O inimigo sabe disso. É por isso que ele investe tanto para que você saia do propósito de Deus. É por isso que ele investe tanto para que você caia em tentação. É por isso que ele investe tanto para que você não viva os propósitos que Deus tem na sua vida, porque ele sabe o que Deus tem conosco, irmãos. Ele sabe por que Deus nos chamou. Ele sabe, riasto, rei, alamante, ricanta, lasto. Ele sabe para que Deus te escolheu, porque Deus te escolheu, viu? Deus te chamou, Deus te selecionou. Deus te separou para algo grande, aleluia. E os propósitos de Deus vão acontecer na sua vida, queira o inimigo ou não, goste ele ou não, aceite ou não. Porque, aleluia, as pessoas, elas são usadas pelo inimigo, irmãos. Quem dá brecha ao inimigo é usado por ele. Você vai observar que a mulher de Potifar deu brecha. Ela foi usada pelo inimigo. Mas Deus está dizendo: eu te fortaleço. Só depende de você viver o projeto de Deus. Olhando para a história de José, você observa que quem é fiel, rabarrasto, recebe de Deus o melhor. Nós sabemos da história dele. Ele se tornou governador daquela terra. Ele teve uma família, ele teve uma esposa, ele teve filhos abençoados. Então, aleluia, saiba de uma coisa: o que Deus tem para você sempre vai ser melhor. Jesus também iniciou o seu propósito na terra, iniciou o seu ministério, aleluia, depois da aprovação. Irmãos, não existe nada melhor do que ser aprovado por Deus. Declare comigo: eu vou ser aprovada por Deus. Eu vou ser aprovado por Deus. Nós vamos ser aprovados por Deus para viver o maior de Deus na terra. E não somente na terra, herdar os céus. Herdar os céus, aleluia. A melhor coisa que existe é a gente saber que a gente disse não para a nossa carne. Porque o verdadeiro evangelho é isso: negue-se a si mesmo, negue a sua própria vontade. Eu não estou dizendo aqui que José, como homem, ele não teve vontade, desejos carnais. Ele era um jovem, mas ele fugiu daqueles desejos, ele fugiu daquela aparência, ele fugiu daquilo que poderia levar, com certeza, certamente levaria ele à perdição. Ele não permaneceu, aleluia, no lugar aonde ele poderia ser derrotado. Se preciso for, como eu falei, fuja da aparência do mal. Deixa o que for para ser deixado para trás, porque Deus vai te dar muito, muito mais. Mas não deixe de ser fiel a Deus. Não deixe de guardar a sua fidelidade. Deus conta com você. Deus tem um lindo e grande propósito que está às portas de se cumprir na sua vida. Mas você precisa ser fiel. Você pensa que Deus ia colocar um governador infiel a ele? Não, ele jamais ia fazer isso. Deus levantou um governador chamado José, que a gente sabe da história, mas que foi fiel ao Senhor, que foi fiel a Deus. Então seja fiel, guarde a fidelidade ao Senhor. Seja fiel, porque Deus, o Deus que honrou José, pois é o nosso Deus, é o Deus que vai honrar também você. E você vai agradecer a Deus por ter dito não, Ramancho decanta lastui, a aparência do mal. Diga não aos desejos da carne, continue sendo fiel, porque Deus vai te honrar. Continue sendo fiel, porque Deus vai trazer sobre a sua vida bênçãos que você não imagina.
Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Ele diz para você: o muito é chegado na sua vida, seja fiel no pouco, porque o Senhor vou te honrar grandemente nesta terra. Se você crer nessa palavra, declare amém. Que Deus te abençoe. Diga não às coisas do inimigo e sim ao que Deus tem para sua vida. Deus te abençoe.